dos nossos olhos, Senhor, que os comichão dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e sair daqui impactado com a Tua palavra, Senhor, porque nós cremos no poder que esta palavra ela tem de transformar, Senhor, de lavar, Senhor, de tirar todos os empecilhos, Senhor. Nós cremos na palavra de salvação nesta noite, ó Deus, usa a vida do Teu servo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Venha, pródigo, vem sentar, te chama Deus. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Tu que vagas errantes, escuta a voz dos céus. Oh, escuta a voz de amor. Deus espera por ti. Perdido, pródigo vem. Deus espera por ti. Perdido, pródigo vem. Com paciência e ternura te chama o Senhor. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Vem enquanto te chama o meigo Salvador. Oh, escuta a voz de amor. Deus espera por ti. Perdido, pródigo vem. Deus espera por ti. Perdido, pródigo vem. Lá na casa do Pai, abundância de pão. Ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Já está pronta a mesa com toda a provisão. Oh, escuta a voz de amor. Deus espera por ti. Perdido, pródigo vem. Deus espera por ti. Perdido, pródigo vem. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus continue sendo louvado. Aleluia. Nessa noite. É o 76 da harpa cristã. Glória ao nome de Jesus. Querido, vamos ler um texto da Escritura Sagrada no Evangelho que escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Do verso 11 em diante. Onde a Escritura Sagrada vai falar acerca de uma ilustração proferida pelo Todo-Poderoso. E ele vai representar algumas realidades de nossas vidas dentro desse texto. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, está escrito: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para seus campos a apacentar porcos.
e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, essa história ela vai... Essa ilustração, na verdade, essa é uma história ilustrativa. De fato, nós não temos a ciência de que de fato ocorreu esse caos. Não é uma história verídica, mas uma história ilustrativa, onde o Senhor, por meio dessa, Ele revela algumas verdades, concernente a Ele, concernente à humanidade, concernente ao que Jesus fez por esta humanidade. Ele vai começar dizendo que um certo pai, ele tinha 2 filhos. E ele vai dizer que depois de um tempo, o filho mais novo, ele chega para o seu pai e pede a parte da herança que lhe cabia por direito. Diz a Bíblia que o pai repartiu. E depois de alguns dias, o texto diz que ele partiu para uma terra longínqua, longe dos seus pais, longe da onde fora criada, longe de tudo o quanto os seus pais podiam proporcionar para ele. Se nós fôssemos nos aprofundar na vida, pelo que a Escritura ela nos dá a entender dentro desse texto, nós vamos ver que o homem, ele era rico, ele tinha herdades, terras, tinha rebanhos, era uma pessoa produtiva, era uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Então nós iríamos, se fôssemos entrar por este caminho, teríamos uma ideia de que ele vivia bem. Ele vivia bem. Nós sabemos que o dinheiro ele não é a solução de todos os problemas. Nós temos convicção disso, temos a certeza de que não é o dinheiro que é capaz de solucionar os problemas da humanidade. Mas nós sabemos que o dinheiro ele pode proporcionar uma vida melhor ao ser humano. E a Bíblia ela não vai condenar o dinheiro. Jesus ele não condena dinheiro. Em canto nenhum você vai encontrar isso. Os textos que muitas vezes erradamente alguém às vezes usa para tentar dizer que Jesus condenou o dinheiro, está completamente errado. O que Jesus ele condena é o amor ao dinheiro. O que Jesus condena é o ter o dinheiro como o seu Deus. É colocar o dinheiro no lugar de Deus. É entender que o dinheiro pode solucionar todos os seus problemas, porque isso é um engano. Isso é um engano. Nós temos vários exemplos. Observe quando os milionários, os homens de posses, ele cai enfermado em um leito. Observe que o seu dinheiro, as viagens que ele faz, muitas vezes, alguns deles viajam até para fora do país para fazer tratamento, mas observe que aquilo não é suficiente. Aquilo não pode lhe garantir a vida.
E observe que muitos deles partem. Aleluia. Isso só nos dá a entender que o Deus a qual nós servimos e o Deus que nós apresentamos para você nessa noite, moradores desta localidade, Ele é um Deus poderoso que está acima de qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o texto vai dizer que aquele filho parte. Isso vai representar, o pai representa Deus. O filho que fugiu representa a humanidade. Representa os que se perderam. Para a gente entender melhor, a gente tem uma visão mais completa disso lá no primeiro livro da Bíblia. No livro do Gênesis, a gente vamos ter uma ideia mais aproximada do que o texto quer falar. Diz a Bíblia no livro de Gênesis que Deus criou o homem. Diz a Bíblia que depois que Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim. E diz a Bíblia que Deus disse para o homem que ele deveria dominar todas as coisas que tinham sido criadas antes dele. Diz a Bíblia que Deus ele deu toda a autoridade para o homem. Diz a Bíblia que Deus construiu todo o mundo de uma forma gloriosa, todas as belezas do mundo que nós a conhecemos, e aqui não chegou ao nosso conhecimento, mas diz a Bíblia que Deus fez tudo isso perfeito e entregou ao homem. Aleluia. O homem tinha tudo. Diz a Bíblia que Deus ele deu uma única ordem para o homem. Era que este não deveria comer do fruto que estava centralizado entre o jardim, no meio do jardim. E diz o texto sagrado que o homem desobedece. Diz a Bíblia sagrada que o homem ele come daquele fruto. E a Bíblia vai dizer que depois daquela ocasião tudo agora é mudado. A Bíblia diz que houve agora um choque na terra. Diz a Bíblia que as coisas agora elas fugiram, correram, saíram do propósito que o Senhor tinha planejado. O Éden, o jardim, a inocência, ela foi perdida. E diz a Bíblia que o homem agora passa a ser mau. Paulo, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. E Paulo, ele diz que não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Paulo diz que todos se desviaram, se afastaram, se extraviaram. Aleluia. E foram para longe. Esse é o retrato da humanidade. Agora entenda uma coisa. O que fez Adão em querer comer o fruto? O que levou Adão a querer comer o fruto e a condenar toda a humanidade a uma vida complicada, difícil, cheia de dores, de choro e de sofrimento? Aleluia. O que faz a humanidade hoje ainda continuar insistindo em levar essa vida de dor, choro e sofrimento? O que fez este filho pródigo escolher uma vida cheia de choro, dores e sofrimento? Aleluia. Simplesmente é o que toda a humanidade ainda hoje busca. E por isso entra por essa vereda. Enquanto a humanidade não entender isso e não procurar tomar uma atitude como esse jovem pródigo, é de pior a pior. O que Adão queria? O que o filho pródigo queria? O que a humanidade queria? Que fizeram estes tomarem essa decisão? Fazem estes tomarem essa decisão? Simplesmente uma coisa: ser independente de Deus. Aleluia, Jesus. Aí é onde está todo o problema dos moradores da terra. O querer ser independente de Deus. Glória a Deus. Se você vai lá para Gênesis capítulo 3, aonde a Bíblia vai relatar o palco de quando Adão ele desobedeceu a uma ordem direta do Senhor, você vai ver que a Bíblia vai representar em uma linguagem figurativa 3 personagens: a serpente, Adão e Eva. E a Escritura vai mostrar que
a serpente, ela chega para Eva e interroga a Eva a respeito do que Deus tinha lhe dito. E ela vai dizer: foi assim que o Senhor falou, que vocês não podem comer dos frutos das árvores que estão no jardim? E Eva, ela vai recrutar a serpente e vai dizer: não foi assim. O Senhor disse que nós poderíamos comer dos frutos das árvores livremente, mas a árvore que estava no meio do jardim, essa Deus nos proibiu de comer. Essa Deus disse que a gente não deveria nem tocar. Aleluia. A Bíblia continua narrando essa história. Ela vai dizer que a serpente, ela vai dizer para Eva: não é bem assim. Porque Eva, ela vai dizer que Deus disse que se eles comessem do fruto que está no meio do jardim, certamente eles morreriam. Então a serpente agora ela vai colocar dúvida em Eva a respeito da palavra. Presta atenção. Você que está aí ao longe ouvindo esse serviço de som, entenda uma coisa: é a sua vida que está em jogo. É a sua vida, é o bem mais precioso que você tem. Aleluia. O bem mais precioso que você tem é Ele que está em jogo, a sua vida. Observe se é diferente hoje. O que é a Bíblia? Se perguntássemos para alguns de vocês aqui que nos ouvem. O que é a Bíblia? Você acredita na Bíblia? Vocês acreditam na Bíblia? As respostas são variadas. Alguns dizem: eu acredito em algumas partes. Algumas coisas eu acredito, outras não. Outros irão dizer: a Bíblia é um livro escrito por homem, é um livro humano. Eu não acredito que ela é a palavra de Deus. Aleluia. Qual a prova disso? Quem pode me provar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Aleluia. Quem é que realmente pode provar que tudo que está escrito aqui nesse livro é a verdade? Não sobe ao teu coração essas indagações, essas perguntas, essas questões a respeito da Bíblia, a respeito do que os crentes vivem fazendo, a respeito do que os crentes vivem pregando? Aleluia. Glória a Deus. É desse jeito. Observe que não foi diferente lá com Eva. A primeira coisa que Deus fez, colocou dúvida na palavra de Deus. Observe se não foi. Está lá, capítulo 3 de Gênesis. E a serpente disse: não é assim. Vocês não irão morrer. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem, os seus olhos serão abertos. Aleluia. O que significa olhos abertos? Conhecerão o bem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Na chuva quente dá lugar. Não é açúcar não. Glória a Jesus. Cobre só o som que a gente fica por aqui dizendo que ela é grande. O que significa? Serão abertos seus olhos e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Significa, você será independente de Deus. Essa é a grande verdade contida nas palavras da serpente para Eva. Você será independente de Deus. Você não vai precisar dele. Você será igual a ele. Aleluia. Glória a Deus. Está assim escrito. Você se tornará igual a Deus. Ou seja, não vai depender mais dele. Até então Deus dependia. O homem dependia de Deus para tudo. Mas ela disse: não. Não vai ser mais preciso depender de Deus. Vocês podem
podem ser independentes de Deus, não precisar dele, tirar suas próprias conclusões, criar as suas próprias ideias, criar o seu próprio mundo. Aí Eva foi enveredando por esse caminho e achou a proposta boa. Eva disse: o negócio parece que é bom. Eu vou poder fazer o que eu quero. Eu vou poder fazer o que eu quero. Não vai ter ninguém me dizendo o que é que eu vou fazer. O negócio parece que é bom. Filho pródigo, volta lá. Pai, me dá o que me pertence. Ou seja, eu não quero mais depender do Senhor não, Pai. Eu não quero mais estar nessa dependência. O dinheiro é seu. Se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho que lhe pedir. Eu não quero isso para mim não. Eu quero ser independente. E ele foi. Agora deixa eu te dizer uma coisa para a gente concluir. A independência leva a uma vida desregrada. A Bíblia diz que esse jovem passou a ter uma vida dissolutamente. Dissolutamente significa, quer dizer que é uma pessoa que não tem freio, é uma pessoa que não tem ética, é uma pessoa que não tem controle. O jovem passou a viver a sua vida devassamente, uma vida corrupta, uma vida entregue a tudo do que era profano. Aleluia. Essa foi a vida, dissolutamente, que o jovem passou a viver, por causa da dependência. A independência que ele quis ter do pai levou ele a viver uma vida sem freio. Aleluia, Jesus. O pai era o freio. O pai era o freio. O pai lhe segurava. O pai estava ali, lhe ajudava, lhe aconselhava. O pai dizia: não vá por aí, não faça assim. Mas ele disse: eu não quero mais isso. Eu quero ter a minha própria vida. Eu quero tomar as minhas próprias decisões. Eu quero fazer as minhas escolhas, sem precisar estar questionando nada ao Senhor. E o pai, como a gente sabe, né, que ama. O pai disse: vá. Repartiu o dinheiro, deu a herança dele, disse: é isso que você quer? É. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, Paulo vai dizer que Deus entregou os homens ao desejo do seu próprio coração. Aleluia. Deus entregou a humanidade ao desejo do seu próprio coração. Qual é o desejo? Eu não quero depender de Deus. Glória a Deus. Qual é o desejo? Eu não quero depender dos ensinamentos dele. Aleluia. Eu não quero precisar dos conselhos que ele tem. Eu quero viver a minha própria vida. Eu quero ter a minha liberdade. Eu quero ter a minha própria vida. Eu quero tirar as minhas conclusões. Formar as minhas ideias. Viver da forma como eu acho que devo viver. Deus era o freio da humanidade. Oh, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus entrega o homem no desejo do seu próprio coração. E o que acontece? A Bíblia diz que o homem agora vai se tornar corrupto, avarento. A Bíblia diz que o homem agora vai se tornar um ser desprezível. A Bíblia agora vai dizer que o homem agora está entregue ao seu próprio caminho. Provérbio diz: há caminho que aos olhos do homem parece perfeito, mas o seu final é caminho de morte. Esse é o caminho que a humanidade trilha hoje. Esse é o caminho que a humanidade está trilhando hoje. O caminho da independência de Deus, como se isso fosse possível. Escute isso nessa noite. Não tem como você ser independente dele. Aleluia. Por mais que você renegue, por mais que você não acredite. Mas pensa comigo. A primeira dor que vem, qual é o primeiro nome que vem à cabeça?
A primeira dificuldade que se surge, qual é o primeiro nome que se chama? Meu Deus! Vê se não é assim. O filho pródigo, quando passou nas dificuldades, ele disse: meu pai! Aleluia. Meu Deus! Aí ele para, pensa consigo, aí ele diz: espera aí! Os trabalhadores lá na casa do meu pai, eles têm fartura, eles têm abundância. E eu estou aqui nessa vida. Aleluia. Sabe o que foi que o filho pródigo enxergou? Oi? Uma possível mudança em sua vida. Glória. Para melhor. Aleluia. Glória O a filho Deus. pródigo ele enxergou uma nova perspectiva de vida. Ele lembrou de que na casa do pai tinha fartura. Aí agora ele acha assim, ó, ele julga, ele diz: mas eu pequei, eu errei. Certamente ele não vai me receber como filho. Eu gastei todo o dinheiro que ele conseguiu construir durante todos esses anos. Eu gastei. Mas eu vou voltar, ele não vai me aceitar como filho. Aleluia. E agora? Glória a Deus. Ou não, vou ter que ficar aqui. Mas ele para, pensa de novo, ele diz: espera aí. Ainda que ele não me aceite como filho, eu vou pedir para que ele me deixe pelo menos como um dos seus empregados. Porque eu vou estar melhor do que aqui. Sentimento de culpa. Sabe por que muitos não se aproximam de Deus? Aleluia. Sentimento de culpa. Não sou digno. Sabe? Esses dias eu ouvi alguém dizer: não, irmão, é porque... Assim, sabe, irmão? É a pessoa, depois que faz, acontece, pinta e borda, aí agora entra numa igreja, aí diz que tá salvo, que Jesus perdoou. Sabe, eu digo: peraí, calma, vamos devagarzinho, vamos destrinchar isso aí, tenha calma, não é bem assim não. Jesus, ele veio para salvar. Aleluia. Jesus veio para salvar quem precisava de salvação. E quem precisava de salvação é justamente estes. Quem precisa de salvação são estes que viviam dissolutamente. Sentimento de culpa leva a humanidade a não querer se aproximar de Deus. Glória a Deus. Será que Deus vai me perdoar? Eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa errada, eu já cometi tanto erro, eu sou uma pessoa tão mal, eu tenho um coração tão duro. Será que Deus vai me perdoar? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus estava na cruz, aonde todos escarneciam dele, aonde a humanidade já tinha escolhido Barrabás e crucificado ele, dentro do coração, porque quando Pilato apresentou ele, ainda antes de subir à cruz, a Bíblia vai dizer que Pilatos, ele deu uma escolha ao povo. Foi-lhe dada duas opções: Jesus ou Barrabás. Diz as Escrituras que o povo escolheu Barrabás. E Pilatos pergunta: e este, o que eu faço? E o povo disse: crucifica-o, mata. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso foi antes dele subir na cruz. Ou seja, o povo já tinha crucificado ele em seu coração. Jesus. Glória a Jesus. Será que ele, meu bem, será que ele hoje, nos dias de hoje, será que ele não está sendo crucificado dentro do teu coração? Aleluia, glória a Deus. Será que o teu coração não é o mesmo coração daquele povo? Solte Barrabás e crucifica Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele sobe na cruz porque ele tinha que subir na cruz.